porque a visão se você pegar dentro da direita, a direita tem uma direita conservadora, que defende princípios morais cristãos, casamento entre homem e mulher, a família, conforme a Bíblia, o cristianismo, defende, é contra o aborto, é contra a união homossexual. Essa é a linha conservadora da direita. Existe uma direita liberal, uma direita que ela é contra o crescimento do Estado, o domínio do Estado, e ela é liberal em termos econômicos, e ela quer que o Estado seja diminuído cada vez mais para dar liberdade para a economia. Mas ela não é uma direita que defenda valores cristãos na área moral. Ela não briga contra o aborto, ela não luta realmente contra os valores da formação de casamento, de família e assim por diante. Então, existe essa diferença dentro da direita. Agora, a visão reformada, ela pega o melhor dos dois mundos. Por quê? Ela pega a parte de que o Estado não pode ser inchado, o Estado não tem direito sobre a vida humana, no sentido de definir o que é casamento, o que é família. O Estado não tem o direito de interferir na liberdade econômica dos negócios. Ele tem que deixar o empresário crescer e promover empregos, né, para as pessoas desenvolverem cada vez mais. Ele não pode interferir na arte, né, com a Lei Rouanet, para poder usar artistas para promover o próprio Estado. E, ao mesmo tempo, a fé reformada defende que os valores cristãos devem ser preservados dentro do casamento, a família. Então, veja, pegar os dois, pega aquilo que é correto dos dois mundos, né, e coloca em uma visão só. Por isso que a visão reformada, por ser bíblica, ela está acima de qualquer destas visões, cosmovisões, porque ela não enxerga o Estado como um sistema que deve ditar sobre todas as coisas, mas também, e ao mesmo tempo, defende que os valores morais estabelecidos pelo cristianismo bíblico, eles são eternos, são permanentes, e devem ser defendidos, sim, pelo bem da sociedade, pelo bem da cultura. Então, isso é bem interessante, eu entendo, porque a visão caipiana, vamos dizer assim, nos faz enxergar essa sociedade, esse Estado, essa esfera da sociedade, a sociedade como sendo uma esfera soberana, dependendo da soberania de Deus. Então, e aí nós vamos, por exemplo, é inadmissível na visão reformada que o Estado queira obrigar os pais a vacinar seus filhos, por exemplo. Aliás, até na visão do mundo, né? Isso aí está já sendo visto como algo ditador. Porque aí envolve interesses econômicos de quem está no Estado, que quer usar disso para se autopromover, ganhar dinheiro, corrupção e assim por diante. Quem decide é o pai e a mãe. Na verdade, dentro de uma perspectiva mais profunda dentro do nosso país, usando a teologia a cosmovisão de Kuyper, que a visão não é dele, né, do calvinismo, o Estado não teria nem sequer o direito de definir a maneira como educar nossos filhos. Por essa ideia de MEC, que é federal, para definir o que deve ser ensinado, isso é apenas uma maneira instrumental de implantar ideologia. Prova disso que é o Enem. O Enem cai, dependendo do governo que está, ele vai cair avaliações ideológicas para poder obrigar os alunos a estudar sobre isso e concordar. Ele vai criar um currículo para as escolas seguirem, que não é para estudar matemática, ciência, português, literatura clássica, vamos dizer assim, coisas que deveriam ser básicas, geografia, física e tal.
mas é para implantar no meio disso ideologias. Então, o Estado ele não é neutro, ou ele é antirreligioso, ou ele é religioso. Não tem como ser neutro. Mas a sociedade, a educação, a família tem a sua soberania, a sua esfera, nesse sentido, que é orgânico. O outro aspecto é a soberania da igreja. A igreja ela tem a sua independência, a sua própria vida, e ela não pode se misturar com o Estado e nem o contrário, nem o Estado com a igreja. A igreja não pode ser estatal, ela não pode ser determinada no que diz respeito à sua função, ao seu papel pelo Estado. O ideal é uma igreja livre em um Estado livre, diz Kuyper. A igreja livre e o Estado livre. Então, veja, nós não defendemos um Estado religioso. Um reformado não defende que o Estado tenha que defender o cristianismo. A fé reformada defende que o Estado tem que promover a liberdade religiosa, seja para quem for. A pessoa livre. Os Estados Unidos foi fundado com essa visão. O que é um Estado laico? Estado laico não é um Estado ateísta, como alguns defendem. Estado laico é um Estado livre. É um Estado que é livre e que dá liberdade às pessoas de terem ou não terem religião. Elas vão desenvolver a sua fé ou não. Agora, se o Estado é livre, ele é democrático. Se ele é democrático, o que prevalecer dentro da prática popular, né, da sociedade, vai influenciar o Estado. Entenderam? Então, o Estado promove liberdade. E ele deixa à vontade as pessoas terem as suas crenças ou não crenças, serem ateus. Não importa o que elas quiserem ser. Em termos religiosos, o Estado não vai fazer nada sobre isso. Agora, a não ser impedir abusos, né? Crimes que podem ser cometidos dentro da religião ou fora dela. Mas, fora isso, o Estado não vai impedir que o cidadão tenha a sua crença ou não crença. Agora, se uma determinada crença nesse Estado livre, essa crença cresce no ambiente popular, é natural que as pessoas sejam influenciadas na sua cosmovisão, e isso faça com que haja pressões populares para que leis sejam moldadas de acordo com aquilo que prevalece. O que no Brasil tem se pensado, e que é fruto do iluminismo que Kuyper combateu? O cristianismo ele não pode ser popularizado, ele não pode influenciar a sociedade, a ciência, a política e assim por diante. Tem que ser guardado apenas no âmbito subjetivo, só no seu particular. Então, o Estado tem que impedir que evangélicos assumam a política, tem que impedir que cristãos, católicos, evangélicos lutem por valores cristãos, porque isso é religião e o Estado é laico. Não, isso não tem nada a ver com o Estado laico. Isso tem a ver com liberdade religiosa. Se essa determinada religião está crescendo e colocando pessoas na política, é uma representação popular. E essa representação popular é democrática. Agora, isso mostra que a maioria da população brasileira é cristã, nominalmente, mas ela é cristã. Ela é conservadora devido às suas raízes históricas e assim por diante. Você não pode impedir isso. Agora, se, por exemplo, o islamismo crescesse no Brasil, o islamismo não é proibido no Brasil, mas se ele crescesse no Brasil e dominasse a opinião pública, o Kuyper fala do Islã, aqui na sua visão. O Islã não tem a visão do cristianismo de Estado.
o Islã se mistura com o Estado. O Islã domina o Estado para impor a sua fé aos cidadãos daquele país. Então, aí sim, o Estado não poderia permitir que uma religião dominasse o seu mecanismo para criar leis que obrigassem as pessoas a serem islâmicas e punir quem não fosse. Aí é o que, por exemplo, fez o nazismo na questão ideológica. Você pune quem é contra ou vive contrário ao que você acredita, ao arianismo, e aí você elimina. É o que o comunismo faz. Mas o cristianismo bíblico, em nenhum lugar do mundo em que ele se estabeleceu, ele foi contra as liberdades nesse sentido. Ele deu às pessoas a liberdade de crença. Lógico, sempre teve distorções, né, um aqui, outro lá, mas em termos de essência, o cristianismo ele dá liberdades para que as pessoas tenham. Não só o cristianismo, o próprio judaísmo. Na Israel, que é agora, né, grande questão aí dos ataques que têm sido feitos a Israel, Israel, embora grande parte dos israelenses sejam judeus, né, tem a ver com a religião judaica, em Jerusalém, por exemplo, mais de 80% são judeus ortodoxos. Em Tel Aviv já é uma mistura. Em Israel, eles aceitam o islâmico. Né? Tanto é que é comum dentro de Jerusalém ter uma procissão católica, ter depois lá uma festa judaica e uma outra islâmica nas mesmas ruas, praticamente ali, uma após a outra, sem conflito nenhum. Há uma convivência pacífica dentro de Jerusalém entre as 3 principais religiões do mundo. Mas em Tel Aviv é onde é feita a maior passeata gay do mundo. Eles aceitam isso porque é democracia. Eles não impedem isso aí de acontecer. Então, apesar de tudo, a Israel, por causa da Bíblia, tem uma visão democrática das coisas. Então, a Bíblia promove democracia, promove liberdades. E na visão cristã, as pessoas devem mudar a sua cosmovisão não por uma imposição do Estado, mas pela ação do Espírito. Essa é a grande diferença. Quando se prega a palavra e o Espírito Santo age, há uma mudança de mente, uma renovação da nossa mente, como Paulo diz lá em Efésios, capítulo 4.